Olá, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, Jonathan está falando por aqui. Estamos iniciando o quarto dia do nosso estudo e hoje estudaremos os capítulos 10, 11 e 12. Chegamos na parte final da primeira sessão do livro, conforme eu falei na primeira aula. Nessa primeira sessão, nós vimos o preparo do povo para herdar a terra prometida. Agora entraremos na segunda sessão, onde veremos a jornada para conquistar a terra prometida. No capítulo 10 vai falar sobre a partida de Israel. Nós aprendemos que Israel se tornou uma grande nação. A quantidade de pessoas estimada era de 3 milhões de pessoas, aproximadamente. E neste capítulo, dos versículos 1 ao 10, nós veremos como era a comunicação com toda essa nação. Nos versículos 1 e 2, Deus manda construir 2 trombetas de prata. Essas trombetas serviriam para dar sinal à comunidade do que eles deveriam fazer. No versículo 3, diz que quando as 2 trombetas soassem, todos deveriam se reunir diante de Moisés na entrada da tenda. No versículo 4 diz que quando uma trombeta soasse, somente os líderes, os chefes das tribos deveriam se apresentar diante de Moisés. No versículo 5 diz que quando o sinal soasse para seguir viagem, primeiro as tribos do lado leste avançariam para a viagem. No versículo 6 diz que quando o sinal soasse pela segunda vez, com 2 toques curtos, as tribos do lado sul avançariam para a viagem. No versículo 7 diz que quando fosse para convocar o povo para uma reunião, deveria soar um toque diferente. No versículo 8 diz que somente os sacerdotes poderiam tocar as trombetas. No versículo 9 diz que quando na terra de Israel, no lugar onde eles estivessem ali, entrassem em guerra com outros povos, eles deveriam tocar as trombetas na forma de alarme, e Deus cuidaria deles. No versículo 10, eles deveriam tocar em momento de festividade, de ofertas, e todo o começo de mês. Seria um memorial diante de Deus. Aqui finalizamos a primeira sessão, onde vimos todo o preparo do povo. Agora nós entraremos na segunda sessão do livro. Dos versículos 11 ao 17, no dia 20 do segundo mês do segundo ano, a nuvem ergueu e eles partiram para a viagem até chegar em Parã. Ao viajarem, as tribos do lado leste foram primeiro, então o tabernáculo foi desmontado e os clãs gersonitas e os meraritas carregaram o tabernáculo logo na sequência. Aqui nós vemos na prática as funções dos clãs dos levitas, que nós aprendemos nas aulas anteriores, o que cada clã dos levitas faria. Dos versículos 18 ao 21, as tribos do lado sul seguiriam viagem na sequência atrás da sua bandeira. Então o clã coatita seguia na sequência levando os objetos sagrados. Enquanto isso, os gersonitas e os meraritas, que foram na frente, deveriam estar montando o tabernáculo para quando os objetos sagrados chegassem, eles já fossem guardados. Dos versículos 22 ao 25, as tribos do lado oeste seguiriam viagem atrás dos objetos sagrados, e dos versículos 26 ao 28, na sequência, as tribos do lado norte seguiriam viagem, tomando conta da retaguarda de todos. Nessa parte nós vemos na prática tudo que Deus tinha ordenado a respeito da movimentação do acampamento. Aqui nós vemos agora Deus ele viajando com o povo conforme ele tinha falado. Dos versículos 29 ao 32, Moisés convida o seu cunhado Obabe para irem com eles e possuir as bênçãos de Deus juntamente com eles. Mas Obabe disse que não iria porque tinha que voltar para sua família. Então Moisés insiste, dizendo que ele conhecia bem o deserto e poderia ser o guia deles. E mais uma vez Moisés fala que compartilharia todas as coisas boas de Deus. Então eles partiram do monte e seguiram 3 dias de viagem. A arca ia na frente para mostrar o lugar para descansar, e a cada dia a nuvem permanecia sobre eles. Sempre que a arca partia, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, seja espalhados teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando a arca parava, Moisés dizia: Volta ao Senhor, para os milhares de Israel. Essa fala de Moisés parece uma espécie de oração, onde ele proclama a soberania de Deus. Finalizamos o capítulo 10, agora a gente vai para o capítulo 11, onde a gente vai ver a murmuração do povo. Dos versículos 1 ao 3, o povo começa a reclamar e Deus fica irado e manda fogo que consumiu as extremidades do acampamento.
O povo pede ajuda clamando a Moisés, e Moisés ora a Deus e o fogo desaparece. Então o povo dá o nome àquele local, Taberá, devido a este acontecimento. Amados, murmuração é algo muito sério. Com essa ação de Deus, nós podemos entender como ele detesta a murmuração. Dos versículos 4 ao 9, um bando de estrangeiros que estava no meio dos israelitas começou a desejar as comidas do Egito e desejaram carne para comer. Tiveram saudades dos peixes e enfatizaram dizendo que era de graça. Falaram dos pepinos, melões, alhos porós, cebolas, e reclamaram que só tinha o tal do maná. Eles falam como se estivessem enjoados. Olha o versículo 6. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada, a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e aparência de resina. O povo recolhia do chão e usava para fazer farinha. Depois cozinhava e eles faziam bolos amassados com azeite de oliva. Quando o orvalho caía de noite, o maná caía também. Dos versículos 10 ao 15, Moisés ouviu o povo reclamando de tudo isso, então ele e o Senhor ficaram irados. Então Moisés pergunta para Deus por que Deus estava fazendo essa maldade com ele, colocando toda essa nação para ele cuidar. E pergunta novamente, fui eu quem gerou este povo? Onde conseguirei carne para eles? Não consigo cuidar desse povo sozinho. E Moisés diz para Deus que se continuasse dessa forma, ele preferia morrer. Ou se tivesse achado favor aos olhos de Deus, que não deixasse ele nessa situação. Nos versículos 16 ao 20, então Deus manda ele reunir na tenda 70 autoridades que são líderes e supervisores entre o povo, e Deus tiraria um pouco do espírito que estava sobre Moisés e colocaria nos 70 para eles ajudarem Moisés. Deus manda o povo se consagrar, pois no dia seguinte eles comeriam carne devido às queixas contra Deus. Deus diz que eles comeriam carne por 1 mês até eles enjoarem e sair pelo nariz, porque eles murmuraram contra o Senhor, dizendo que sentiam falta da comida do Egito. Dos versículos 21 ao 23, veremos uma coisa absurda para nós. Moisés, ele duvida de Deus. Ele diz que são 600 mil homens, e se todo o rebanho e todos os peixes do mar seriam o suficiente. Então Deus diz, você duvida do meu poder? Pois agora você verá a minha palavra se cumprir. Irmãos, quem era Moisés? Moisés via Deus face a face. Como que Moisés pôde duvidar do poder de Deus dessa maneira? Depois de tudo que ele viveu, depois de tudo que ele viu, todos os milagres. Aí chega nessa passagem, Moisés duvida de Deus, por isso que parece ser um absurdo. Mas na realidade, irmãos, isso é a incredulidade nossa. Isso está dentro de nós. Tem um mal que está dentro de nós que nos faz duvidar de Deus constantemente. Por isso que nós temos que constantemente buscar a face do nosso Deus, para matar esse egoísmo, matar esse nosso eu e duvidar do nosso Deus. Dos versículos 24 a 29, então Moisés contou tudo ao povo, reuniu as 70 autoridades, e o Senhor retirou um pouco do espírito de Moisés e colocou sobre as autoridades, que em seguida começaram a profetizar, mas depois nunca mais profetizaram. Porém, 2 homens que estavam na lista, Eudade e Metade, tinham ficado no acampamento. Mas mesmo assim, o Espírito veio sobre eles e começaram a profetizar. Um jovem presenciou isso e correu para contar para Moisés. Então, o auxiliar de Moisés, que era Josué, disse para Moisés proibi-los de profetizar. Moisés responde para ele, você está com ciúmes de mim? Quem dera todo o povo profetizasse. Dos versículos 30 ao 32, então Deus mandou cordonizes e o povo recolheu durante o final daquele dia e o dia seguinte. Ninguém recolheu menos de 10 cestos. No versículo 33 diz que, enquanto o povo comia, Deus mandou uma praga terrível que matou todos que cobiçaram a carne do Egito. Que terrível, né, irmãos? Em meio a tantos milagres de Deus, o povo ainda murmurava. Essa passagem confronta o meu eu, Jonathan, porque eu sempre fui uma pessoa muito murmuradora. E o processo de santificação ele é contínuo, onde a palavra do Senhor revela o nosso pecado e vai nos limpando. É por isso que nós precisamos meditar a sua palavra constantemente. Finalizamos o capítulo 11, agora vamos para o capítulo 12, onde a gente vai ver a inveja. Dos versículos 1 ao 16, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés pela mulher dele ser cuxita, e questionaram que Deus não havia falado somente por Moisés, mas falou por eles também. Moisés era manso, mais do que qualquer pessoa da terra. Imediatamente Deus manda os 3 irem para a tenda. Então Deus chamou Arão e Miriam e disse que com o profeta ele fala com visões.
e sonhos. Mas com Moisés ele fala face a face, pois ele é fiel a Deus. Então Deus pergunta por que eles não tiveram medo de criticar Moisés. Então Deus irado vai embora. E Miriam ficou leprosa. Arão, vendo o que aconteceu com ela, clama a Moisés pedindo perdão e que curasse ela. Moisés ora para Deus, mas Deus diz que ela deveria ficar 7 dias isolada e o povo só partiu depois que ela foi curada. Infelizmente, irmão, sempre vai ter esse tipo de pessoa. Principalmente para você que é líder, que cuida de ministério na igreja, sempre vai ter esse tipo de pessoa que vai criticar, que vai falar mal. Mas não se preocupe, porque quem te escolheu foi Deus. E Ele é fiel para cumprir as promessas na sua vida. E assim finalizamos a aula de hoje, e eu gostaria de deixar uma reflexão sobre o maná. Quando Deus tira os israelitas do Egito e manda eles para o deserto, o povo começa a murmurar porque eles estavam numa terra onde não havia nada. Não havia água, não havia colheitas, e consequentemente é gerado um sentimento de murmuração no povo. Mas Deus em nenhum momento abandonou Israel. Ele fez brotar água da rocha, ele fez a água amarga se tornar em água doce, ele protegeu o povo do sol com a nuvem, e ele mandou o maná do céu. Na realidade, Deus estava ensinando a esse povo que ele era o sustento diário para eles. O maná, na realidade, representava a palavra de Deus. E a palavra de Deus era representada por Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Para o ser humano ter vida, ele precisa de Deus, porque Deus é o tudo que mantém a nossa existência. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 diz: Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Quem os humilhou? Deus. Humilhou os israelitas, deixou eles passarem fome. Mas, e aqui o sentido de mas está dando uma esperança, depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. O Senhor Jesus repetiu essas mesmas palavras em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando Satanás foi enviado para tentá-lo no deserto. Perceba uma coisa, no deserto, Jesus estava no mesmo local que os israelitas, mas Jesus ele resistiu ao diabo. Que possamos matar o nosso egoísmo e vivermos por essa palavra que é viva e eficaz e nos leva para a vida eterna. Deus abençoe a sua vida, eu fico por aqui e até amanhã, querendo Deus.